Olá, boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai falar sobre algo que é literalmente o coração de qualquer negócio moderno. Como processos estruturados e tecnologia formam a espinha dorsal de uma operação de sucesso. A gente vai ver como isso funciona desde as prateleiras de um supermercado, precisando se adaptar ao mundo digital, até a venda ágil de uma consultoria pelo celular. Existe um fio condutor aqui, sabe? Aquele detalhe que separa quem cresce de quem fica para trás. Então, vamos entender como a inovação real acontece no dia a dia. Para começar, olha só esse número, 85%. Pois é, segundo um levantamento de 2022 da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, 85% das empresas varejistas que fizeram algum tipo de inovação viram seus lucros ou o valor da marca aumentarem no mercado. É um dado de cair o queixo, né? E ele quebra na hora aquele mito de que inovar é um luxo exclusivo das gigantes da tecnologia. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Quando a gente escuta a palavra inovação, a cabeça já vai lá para frente, imaginando robôs, coisas de ficção científica ou mudanças revolucionárias. Mas a realidade que os dados mostram é bem diferente e muito mais acessível. 73% dessas inovações que realmente geraram lucro foram classificadas como inovações incrementais. Ou seja, pequenas mudanças na rotina, pequenos ajustes de baixo risco em processos que já existem. É simplesmente focar em otimizar e refinar o dia a dia. E para a gente entender toda essa dinâmica, vamos passar por 5 pontos essenciais hoje. O poder da inovação, a gestão de processos no varejo, um estudo de caso real de um supermercado, processos em vendas consultivas e, para fechar, o futuro das operações. Ponto número 1. O poder da inovação. Aquela mesma pesquisa da CNC revelou um contraste estrutural gigante. Empresas maiores, especificamente aquelas com mais de 50 funcionários, têm 4,6 vezes mais chances de inovar do que as micro e pequenas empresas, que têm até 10 pessoas. E por que isso? Faz muito sentido. A capacidade de inovar está diretamente ligada à infraestrutura. Uma empresa maior tem mais fôlego financeiro para reter talentos e alocar o dinheiro necessário para testar essas melhorias diárias. Por outro lado, o que acaba travando as companhias menores? Os números explicam. 54% dos entrevistados culpam a instabilidade econômica e 51% apontam a falta de incentivos fiscais. O que também chama atenção é que 43% acham que o mercado simplesmente não exige isso e 7% admitem que falta conhecimento de como aplicar tecnologias. O cenário externo é super desafiador, sem dúvida alguma, mas ficar estagnado cobra um preço altíssimo. Indo para o nosso segundo ponto, a gestão de processos varejistas. E aqui o ponto crucial é o seguinte: o que exatamente é essa operação na prática? Baseado em materiais especializados, como o conteúdo da InWave, processos no varejo são atividades estruturadas e sequenciais que garantem o bom funcionamento da loja e a satisfação do cliente. Ou seja, não dá para encarar a rotina como um monte de tarefas isoladas. Uma gôndola limpa, a reposição na hora certa, o controle antifurto, tudo isso é uma engrenagem que define a experiência da pessoa que está comprando. E quando você foca de verdade em gerenciar essas sequências, os benefícios são como um catalisador para o negócio. A produtividade da equipe dá um salto, os custos caem porque você elimina o retrabalho e os riscos operacionais despencam absurdamente. Isso tudo minimiza falhas e ainda dá uma flexibilidade gigante para a empresa se adaptar rapidinho quando o mercado muda. E a metodologia recomendada para não deixar essa máquina enferrujar é o famoso ciclo PDCA. São 4 passos iterativos muito poderosos. Planejar cuidadosamente as atividades, fazer aquilo que foi delineado, checar os resultados continuamente e agir para corrigir os desvios. É uma roda de melhoria contínua que nunca para de girar. Só que, claro, no meio disso tudo está a tecnologia. Não dá para fazer um controle eficiente hoje só na prancheta, né? O material de base destaca soluções como a plataforma Darwin, da InWave, que digitalizam justamente essa fase de checar do ciclo. Com uma auditoria em tempo real, essas plataformas disparam alertas sobre qualquer coisa fora do padrão e te entregam os dados na mão. Isso eleva a tomada de decisão a um patamar super estratégico. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na prática, com o nosso ponto 3, um estudo de caso real. Para ancorar essa teoria toda, a gente traz uma monografia fantástica da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Eles fizeram uma análise profunda do sistema de controle de um supermercado de médio porte lá no bairro de Santa Lúcia, em Maceió. É a chance perfeita de ver os perrengues que uma empresa familiar tradicional de loja física teve que enfrentar numa transição super crítica. E o cenário que forçou a mudança foi tenso, a pandemia de Covid-19. Com as portas físicas tendo que fechar ou limitar o acesso, o mundo virtual explodiu.
Só para você ter ideia, no ano de 2020, os pedidos online em Alagoas saltaram 115,4%, gerando um faturamento na casa das centenas de milhões de reais. Esse supermercado físico precisava de uma resposta muito ágil para entrar no mundo online, senão corria o sério risco de perder muito espaço. A solução não foi simplesmente pagar alguém para fazer um site bonito. Eles reestruturaram os processos na raiz, implementaram sistemas de controle gerencial robustos, conectando o software Gateway ERP ao Sambanet.net. Foi um trabalho imenso de importar cadastros, recategorizar tudo e integrar os estoques físico e virtual. Tudo isso garantiu que, quando um cliente acessasse a loja D+ Supermercado no computador, ele ia receber exatamente o pacote de arroz que constava lá no depósito da loja. Integração total. O que nos leva ao ponto 4, processos em vendas consultivas. Vamos pegar emprestado esse ensinamento de ouro da Cynthia Schenkel, especialista na área. Vender consultoria online sofre de um problema crônico. A pessoa pede o preço no Instagram e depois some. A solução aqui é baseada puramente em processos. O seu primeiro passo no funil comercial precisa ser tirar esse prospecto daquele mar de distrações da rede social e levá-lo direto para o WhatsApp, onde a negociação ganha foco. Chegando no WhatsApp, você aplica uma cartilha de 4 passos sequenciais. Começamos com a pergunta situacional, para entender o contexto do cliente. Depois, a resposta de identificação, criando um vínculo e mostrando que aquela dor é totalmente compreendida. Em seguida vem a solução, focada 100% nos benefícios. E olha só, a oferta com preço entra apenas na 4ª e última etapa. E isso ilustra brilhantemente a mesma lógica que a gente viu lá no varejo. Segurar o preço até a etapa final não é uma pegadinha. É uma forma de garantir que o cliente entenda o valor de verdade. Se você joga o preço antes de mostrar as 3 etapas iniciais, a análise vira só uma conta matemática fria. A metodologia exige que primeiro se compreenda a transformação proposta. A oferta só é ancorada depois que você gera o desejo pelo benefício real. Finalmente, ponto 5, o futuro das operações. A gente passou pelos dados de inovação no varejo, detalhou a implantação de um sistema num supermercado de bairro e viu até os passos de um roteiro de vendas pelo celular. A lição que costura tudo isso é uma só. Inovação raramente é sobre inventar a roda. Inovar de verdade é estruturar os processos que você já tem de um jeito inteligente usando a tecnologia e a metodologia certa. É essa disciplina diária que impulsiona a evolução. E eu encerro deixando no ar essa provocação super válida que vem direto dos nossos materiais de gestão. Num cenário onde as margens são apertadas, o comportamento muda super rápido e o digital não perdoa erros, a eficiência operacional deixou de ser só aquele algo a mais para quem quer lucrar? Talvez ter um processo cristalino e bem ajustado seja hoje o mínimo necessário para simplesmente manter o seu negócio de portas abertas. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa explicação e continuem explorando.